Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estou vendo a Vivian aqui, gatíssima. Só ela. Cadê o restante? Cadê? Abram as câmeras que eu quero ver vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Escrevam para mim no chat, por favor. Sim, sim, sim. Gente, quero câmeras abertas. Bora lá. Oi, Chay. Vamos lá. Abram as câmeras. Renata, muito bom. Eu sinto como é muito melhor câmeras abertas. Abram aí que eu quero ver vocês. Podem abrir. Vamos lá. Vocês estão bem? Quero que vocês abram as câmeras, por favor, a não ser que vocês realmente não consigam por algum motivo. E eu quero que vocês escrevam no chat aqui como é que vocês estão se sentindo. Como é que foi o dia de hoje? Tô curiosa para saber. Como é que foi o dia de hoje? Escrevam, por favor. Teve um dia difícil, tenso, cansativo? Alguém quase não veio para essa aula? Várias pessoas que falaram que vinham não vieram. Contem pra mim. Quero saber. Tivemos um dia com desafios ou não? Produtivo, foi ótimo. Espero que teu tio esteja bem, Renata. Que mais, gente? Falem aí. Patrícia, primeira vez tua, seja muito bem-vinda. Que bom que você veio, Vivian. Então, deixa eu contar pra vocês que, gente, eu vou realmente pedir pra vocês abrirem as câmeras, tá? Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Vocês acreditam, gente, que eu quase não vim? Vocês acreditam? Eu quase não vim pra essa aula. Eu quase remarquei. E eu vou contar pra vocês. Então, assim, como é que é essa aula pra gente conversar sobre dinheiro, né? E sobre vendas. Mas a gente vai mudar um pouco o roteiro, que fui convidada a mudar o roteiro da aula. Então a gente vai mudar um pouco o roteiro e eu tenho certeza que a gente vai mudar o roteiro porque existe algo que vocês precisam além, muito mais do que isso que eu iria falar antes. Vocês já vão entender. E eu quero que vocês escrevam aqui para mim, para eu saber de vocês também. Então, gente, decidi que eu faria uma aula para falar sobre dinheiro, né? Dinheiro é uma fonte ou de alegria ou de dor. E, em geral, o dinheiro, ele é, para grande parte das pessoas, uma fonte de dor, uma fonte de dificuldade, uma fonte de preocupação, um lugar onde muitas vezes perde-se a paz, né? Perde-se a segurança. E um dos objetivos que eu tenho é fazer com que as pessoas, né? Meu público é muito empreendedor, então acredito que todas vocês, ou grande parte de vocês, seja empreendedora. Um dos grandes objetivos que eu tenho com o meu trabalho é fazer com que essas empreendedoras possam vender mais. Vocês já sabem sobre isso, né? Vocês me acompanham lá no Instagram. Ou já tem aqui mentoradas minhas e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa sobre dinheiro, quando a gente pensa sobre vender mais, quando a gente pensa sobre faturar mais, a gente pensa sobre algo que é essencial se a gente tem uma empresa, certo? Uma empresa que não fatura, uma empresa que não vende, não se mantém, não cresce, não prospera, né? Não tem como aumentar de tamanho, enfim, não tem como impactar mais pessoas. Daí, ok, tínhamos um script que era: vamos falar sobre dinheiro e sobre vendas. Eis que várias coisas acontecem no meu dia hoje. Meu dia começou, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso e tal. Fui fazer uma constelação empresarial, fui almoçar, fui no médico, fui várias coisas, vários movimentos maravilhosos. Cheguei em casa, era para eles instalarem a minha internet.
O cara tentava passar o cabo da internet e falava, moço, não dá. Segundo cara para passar. Presta atenção na história. Segundo cara que veio aqui tentar, eu mudei, não sei se tá todo mundo sabendo. Eu mudei, então eu estou em Curitiba, aluguei um apartamento aqui e o segundo cara na semana tentando instalar a internet, ele falava assim, moça, não dá, o cabo não vai, ele puxava o cabo e puxava não sei o que, e eu não entendendo nada. E eu pensava, moço, mas ele faz o que agora? Daí ele falou, não faz, porque não vai conseguir instalar. Daí eu olhei pra ele e falei, moço, faz uma semana que eu não consigo usar meu computador, porque eu só consigo usar meu computador fora daqui. Eu só tô trabalhando no celular, eu tenho uma aula hoje à noite. Ele falou, ai, moço, mas não vai instalar. Eu falei, mas não tem nada que dê pra fazer? Ele falou, não tem. Tem que chamar um eletricista. Liga eu pro eletricista, fala, não posso, só posso terça-feira que vem. Eu falei, ah, que beleza, né? Hoje é quarta, terça-feira que vem tá ótimo. E aí vai. Gente, começou a me dar um negócio. Comecei a chorar. Aquela, né? Chorando por causa da internet. Mas juro, gente, pra você não, para vocês não era por causa da internet. E eu falei, gente, não consigo internet. Não consigo internet, entendeu? E aí, tá. Falei, tá bom, o que que vamos fazer? Pensei, vou desmarcar essa aula. Vou desmarcar essa aula. Falei pra galera do meu time, gente, estou pensando em remanejar, é mudar a aula pra semana que vem e tal, porque, enfim, meu 5G não funciona dentro do apartamento, pra vocês terem ideia do tamanho do negócio, da resistência. Falei, vou desmarcar. Daí, conversando com a galera do meu time, Paulinha acordou mal hoje, gripe. Pedro, mal. Fábio, mal. Paola chorando no banho. Eu, coitada, expondo a Paola. Falei, gente, mas o que que tá acontecendo? A hora que eu vi o que tava acontecendo, eu falei. E eu aqui sentada na mesa chorando. E eu sentada na mesa chorando. Falei, não sei por que que eu tô me sentindo assim, mas tô me sentindo assim. E tava... Gente, me deu uma tristeza. Olhei aquele cenário acontecendo e falei, entendi. Essa aula vai acontecer. Falei, vai ter aula. O que que é isso? Me explique. Eu quero que vocês conectem isso com a vida de vocês. O que é isso? Aí hoje de manhã, eu não sei se vocês viram, eu tô lendo esse devocional, né? Eu vou começar fazendo close friends, tá? É, enfim, depois até quem quiser, manda lá no meu direct close friends, que a gente adiciona, eu vou começar a adicionar a galera no close friends. Amanhã ainda vou fazer normal, no outro dia eu vou fazer no close friends, a partir de depois da manhã. Aí olha, eu não sei se todo mundo viu, né? Vocês viram o devocional que eu postei hoje? Eu vou ler pra vocês um pedaço. Dizia assim, ó. Exercita sua confiança. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Continua. Se as pessoas se alimentassem mais das promessas de Deus, não teríamos tantos cristãos desanimados. É para isso que servem as suas promessas. Elas nos ajudam na nossa jornada pelo deserto. Quem nunca passou por um deserto? Ou quem talvez não esteja passando por um momento desafiador, por uma dúvida, por um medo, por uma insegurança, pode ser financeira, tá? A temática aqui era dinheiro. Eu não acredito que ninguém está nesse mundo isento de cair em desânimo, melancolia ou depressão. Mas Deus tem sempre alguma promessa para nos ajudar. Por isso temos que buscá-la. Aí ele continua. Mas tome cuidado, pois o inimigo, da forma que vocês quiserem chamar, as resistências, o inimigo, o diabinho, sei lá o quê, também tem as suas promessas. E muitas pessoas não sabem a diferença entre uma e outra. Por isso, elas acabam vivendo de acordo com as promessas do inimigo e se perguntando por que não crescem, por que não recebem poder espiritual. Quando o inimigo faz uma promessa, ele não tem o poder de cumprir tudo o que promete, pois ele é o pai da mentira e das ilusões. Acrescento. Há ainda as promessas feitas por pessoas que podem ser boas ou ruins e podem não valer a pena, confiar nelas, diferentemente das promessas de Deus, que sempre são boas e confiáveis.
Por isso, não devemos duvidar delas. Há pessoas pensando que Deus não vai cumprir aquilo que ele tem prometido. Outras pensam que nem todas as promessas são confiáveis e ficam aguardando seu cumprimento para confiar nelas, para dar o passo. Será que eu estou pronta? Será que agora é a hora? Será que esse é o momento? Ai, acho que não sei. Aí ele termina assim: Deus vai cumprir todas as suas promessas. Quando você encontrar alguma promessa, lembre-se de quem as fez e que ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Por isso você pode acreditar nelas. Daí eu lembrei do devocional. Falei, não é possível. Falei, Deus, não é possível. O que tá acontecendo? Deu começo da risada. Daí eu falei, vai ter aula. Vai ter aula. Eu não sei o que vai acontecer nessa aula, mas alguém vai receber alguma coisa que precisa receber nessa aula. Então vocês estão aqui. E vocês chegaram? Que bom que vocês chegaram. Que acho que foi difícil pro resto da galera chegar. Que tinha muita gente falando que vinha. A gente tem, sei lá, 100 pessoas lá. Estamos aqui em quantos? 33. Olha que engraçado. 33. E aí, lembrei do devocional de hoje. E falei, quantas são as resistências quando nós estamos debaixo de um propósito? E eu tô aqui para lembrar isso para vocês hoje, porque talvez isso seja o que antecede as vendas e o dinheiro na vida de vocês. Então nós mudamos todo o nosso roteiro. Quem não quiser ouvir sobre isso, pode ir, óbvio, né? Fiquem à vontade. Mas nós vamos falar sobre isso, porque a gente precisa fortalecer a nossa confiança e a nossa fé. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: o que que fundamenta a vida de vocês e o propósito de vocês? Porque na hora que estava tudo aquilo acontecendo e eu olhei e falei, todo mundo do meu time teve alguma coisa e eu estou aqui sentada na mesa chorando e pensando em desmarcar essa aula, eu pensei, nós geramos uma grande transformação nesse mundo. Através da mentoria, através do ciclo, através do conteúdo no Instagram, através dessa aula que a gente está aqui hoje, eu tenho certeza absoluta disso. A gente tem um propósito muito grande. Senão isso não estaria acontecendo, porque esses são os movimentos que nos convidam a desistir. E quais são os movimentos na sua vida que têm te convidado a desistir? E é não acreditar em você. E é não acreditar que você consegue fazer mais dinheiro. E é não acreditar que você é capaz. Não acreditar que você vai viver o relacionamento que você quer viver. Não acreditar que você vai chegar até o lugar que você quer chegar. Não acreditar que você vai fazer o tanto de dinheiro que você quer fazer. Quais são os movimentos que estão te convidando a parar e a desistir? Tem algum? Vocês podem me falar? Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês falem comigo. Vocês conseguem perceber algum movimento que convida vocês a desistir, a não acreditar, a não confiar, a não fazer o que vocês precisam fazer, a procrastinar? Sim ou não? Qual é esse movimento? Será que você está colado no medo? Ou será que você está se vendo muito pequeno? Será que você vê o teu valor? E será que você vê o impacto que você gera, que você pode gerar na vida das pessoas? Será que você se dá autoridade? Autoridade que Deus deu para você? Porque Ele te deu uma autoridade. Qual foi?
Qual foi? Porque quando a gente pensa em Instagram e redes sociais, a gente pensa em, eu quero ser autoridade, eu quero ser reconhecida, eu quero ser vista, eu quero ser valorizada. Eu quero receber os clientes certos, os leads certos. Mas e eu? Eu faço isso comigo? Você faz isso com você? Você se valoriza? Você reconhece a autoridade que você recebeu? Terapia. Vai rolar terapia aqui hoje. E desligaram até a internet da minha casa. Até o cabo não passa. Então vocês vão pra terapia. Que tem que valer a pena essa aula. Vocês se transformem. Que eu tô sem internet faz uma semana. O que que tá acontecendo que você não tá vivendo o que você quer viver? Que movimento é esse? O que que tem dentro do teu inconsciente que não permite que você viva o que você quer viver na sua vida, independente da área? Que quando a gente fala sobre abundância, quando a gente fala sobre prosperidade, a gente não separa as coisas. Viver uma vida em abundância é viver uma vida em abundância em todas as áreas. O que que é? Medo do julgamento, comparação, medo de rirem de mim, medo de perder os clientes ruins. Pra que você tem medo de perder os clientes ruins, credo? Libera eles. Deixa eles irem. Deixa os bons virem. Verdade. Era o outro lá tentando te impedir de fazer as mudanças na nossa vida. Pois é, gente. Você viu? Você fala que você tem um propósito, acontece de tudo. É assim mesmo. E é assim, ó, anos na minha vida. Eu falo, entendi, entendi, entendi. É isso. E hoje foi com todo mundo, né? Que não foi só comigo. Foi eu, foi Fábio, foi Pedro, foi Paulinho e foi Paola. Olha que loucura. Olha que loucura, gente. Mas é real. Quantas são as resistências? Quantas são as forças contrárias ao propósito que a gente veio viver nessa vida? E olha como a gente precisa parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. Se você quer fazer mais dinheiro só para que o dinheiro seja bom para você, esqueça. Não vai rolar. Eu quero fazer mais dinheiro porque esse dinheiro vai ser bom para eu fazer X, Y, Z, nanana. Tá. E cadê a transformação que você vai gerar na vida das pessoas? Porque se você não entender que a tua vida ela serve para servir outras vidas, o dinheiro não pode fluir na sua vida com facilidade e alegria. Porque a gente não tá aqui sozinho. Olha quanta coisa se move quando a gente decide fazer algo que não envolve só eu. Olha que loucura! Quantas coisas se movem. Gente, é uma loucura, mas está acontecendo o tempo inteiro e talvez esteja acontecendo com você nesse exato momento. Talvez não por acaso você esteja aqui. Quais são os testes que você está vivendo? A prova que você está vivendo, você está falando, essa prova está muito difícil, não quero mais essa prova. Rasga a folha e vai embora. Não dá. Eu sinto muito. Não vai dar para fugir da prova. E eu sei que existem momentos que são desafiadores, existem momentos que a gente passa realmente por desertos. Eu contei isso esses dias no Instagram. Eu falei que o ano passado foi um ano que, em muitos momentos, eu senti muito vazio. E eu olhava e eu estava expandindo a minha empresa internacionalmente, fazendo uma viagem internacional com 22 mulheres. Estava fazendo um negócio em dólar, estava crescendo na minha empresa, batendo recordes de faturamento. E em muitos momentos eu senti um vazio.
E eu falava, por que eu tô sentindo isso? Eu sentia que eu estava num deserto. E eu falava, não tem motivo, não tem motivo. Mas tinha. E isso que eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, muito espiritualizada, que me autoconheço há muito tempo e que me dedico a isso todos os dias. E eu estava sentindo isso. Por quê? Porque eu precisava me preencher mais daquilo que de fato importa. Então, do que você precisa se preencher para que você possa viver aquilo que é seu de verdade? Eu não posso saber quais são as promessas que Deus faz para você, mas você sabe quais são. Você sabe. Você já se questionou? Você já falou com Deus e perguntou quais são as promessas que você tem para mim? Ele já te mostrou? Quais são? Você confia? Porque isso aqui, ó, tudo que eu tô lendo, ó. Olha aqui, ó. Medo do novo, autossabotagem, procrastino. Por que eu procrastino? Por que eu procrastino? Porque eu não sou obediente à promessa. Por que eu procrastino? Porque eu não confio que vai dar certo. E aí eu nem começo. Se eu começar e der errado, eu vou me frustrar. Então é melhor que eu nem comece. Verdade ou mentira? E se eu não enfrentar, eu fico na mesma situação. E se eu continuar procrastinando, eu fico na minha zona de conforto, por mais que essa zona de conforto seja terrível. E isso custe o dinheiro, a alegria, o libido, a felicidade, eu procrastino. Eu procrastino cuidar do meu corpo. Cadê os nutricionistas aqui? Tô vendo uma, Monique. Por que as pessoas procrastinam tanto? Por que a gente tem a tendência a procrastinar tanto? Por quê? Será que isso é normal? Será que é o que Deus nos pede? Que a gente coma mal, que a gente não se cuide, que a gente não faça nenhum exercício, que a gente não beba água, sei lá, que a gente não se cuide. Será que isso é bom pra gente, de verdade? Por que eu aceito ganhar tão pouco? Por que eu aceito viver perrengue financeiro a vida inteira? Será que foi pra isso que Deus criou a gente? Ou será que eu não consigo acreditar que aquilo que Ele promete pra mim, que é a vontade que está dentro do meu coração, que aquilo que eu verdadeiramente desejo é possível de se viver? Porque o que eu vejo aqui é medo, ó, medo do julgamento, igual a não confio. Por que eu tenho medo do julgamento? Porque eu não confio. Porque eu não sou obediente à promessa. Eu sei, eu era assim. Ah, e o que que você deseja mais? Viver aquilo que você veio aqui para viver, realizar o que você veio aqui para realizar, servir, viver sua missão, ou ficar travada no medo do julgamento? O que que mais pesa para você? O que que é mais importante? A gente precisa escolher. Ou eu tô no medo, ou eu tô nesse lugar onde eu confio e me entrego. Como é que é você estar num medo e você querer ter um relacionamento? Alguém consegue? Se o teu medo é maior que o teu desejo de viver esse relacionamento, você não vai conseguir. Porque no fundo, você escolhe o medo. Ah, eu tenho medo de investir o dinheiro, mas eu tenho o desejo que dê certo. Mas o meu medo de investir é muito maior. Então, assim será os seus resultados. Assim serão os seus resultados. Medo de perder os clientes ruins. E aí, o que que isso gera? Isso faz com que você aceite o que você não quer aceitar. Isso faz com que você não se abra para receber os bons clientes. Isso faz com que você diga: eu não tenho valor, porque eu aceito o cliente que é ruim. Por quê? Porque no fundo, não confia. Não confia que existem clientes em abundância. Medo da crítica. Por que que eu tenho medo da crítica?
Porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual é a minha identidade. Vocês sabem a identidade de vocês? Quem vocês são? Dá, Fabiola. Você pode convidar quem você quiser, é só enviar o link. Só enviar. Uhum. Qual é a nossa identidade? Será que se você sabe quem você é, você tem medo de ser criticada e julgada? Contem pra mim. Você sabe quem você é, você sabe o que você veio fazer, você sabe qual é a sua missão. De verdade, você tem medo de ser criticado e julgado? Você tem medo que os outros apontem o dedo pra você e falem: ai, essa pessoa faz tal coisa. Olha que ridícula ela. Ah, agora é blogueirinha, grava vídeo. Ah, agora é vendedora de curso, né? Ah, certeza. Quem nós somos? Isso nos sustenta. Então, o que a gente precisa entender é que existem muitas coisas que sustentam o faturamento de uma empresa. Existem muitas coisas que sustentam uma vida financeira que prospera. E a gente tá dentro desse lugar de alicerce disso. Então, como você está, como você pensa, a sua mentalidade, como você se relaciona com você, o quanto você tem de inteligência emocional, em que lugar você vibra, qual é a frequência que você tem, tudo isso sustenta ou não sustenta a vida que você quer. E eu pergunto pra vocês, do jeito que vocês estão hoje, com a mentalidade que vocês estão hoje, vocês sustentam uma vida muito rica financeiramente? Porque quanto maior o nosso propósito, maior serão os nossos testes. Maior, maiores serão as provas. E mais a gente é desafiado. Por quê? Ó, olha que loucura. Parece pouca gente, não parece? 34 pessoas. Mas vocês têm noção do impacto disso? 34 pessoas que vão sair daqui diferente do que chegaram, que vão escutar coisas, que vão mexer com coisas internamente, que vão sentir desconfortos, que vão enxergar coisas que não estavam enxergando. 34 pessoas que talvez amanhã estejam lá nos stories compartilhando o que aprenderam aqui. Ou compartilhem com o marido, com a tia, com a prima, com a amiga. E aí outras pessoas vão ser impactadas. Vocês têm noção do alcance disso? E aí quando você abre uma live no seu Instagram e tem 5 pessoas, você acha que é pouco. Será que é? E quando o teu conteúdo bate 200 views, você fala, ah, é muito ruim esse conteúdo, só tem 200 pessoas que viram. São 200 pessoas. Olha que legal. Antes de eu vir para aula, eu peguei uns papéis e aí o primeiro papel que veio para mim, ele tem a seguinte frase. Ele diz assim, ó: o fundamento da nossa vida. Durante 30 anos caminhei à procura de Deus, e quando no fim deste tempo, durante 30 anos caminhei à procura de Deus, e quando no fim desse tempo abri os olhos, descobri que era Ele que em me procurava. Porque Ele nos ama, Ele mesmo vem até nós. E Ele está no meio de nós e dentro de nós. Ele nos chama a uma grande intimidade com Ele. Intimidade essa que nos atrai e nos seduz e que dá significado à nossa existência. E aí do lado eu escrevi, há um bom tempo atrás: uma vida com significado é uma vida com Deus. Por quê? Porque se eu preciso de uma identidade, se eu preciso fortalecer a minha identidade, quem fortalece a minha identidade? Ele. Foi ele que me criou. Independente da tua religião, independente daquilo que você acredita, foi ele que te criou.
Foi ele quem pensou no teu cílio, no teu olho, na família que você viria, nos talentos que ele ia colocar em você e na sua vida. Foi ele. Então é ele que criou a sua identidade. É ele que sabe o que tem dentro do teu coração. E a pergunta é: quanto nós estamos afastadas? Olha que loucura, gente. Vocês não têm ideia do tanto de coisa que aconteceu, porque há 3 dias, eu estou falando de 3 dias, eu não estou falando de um mês, uma semana. Eu estou falando há 3 dias eu comecei a fazer um devocional no Instagram. E muitas coisas aconteceram, vocês não têm ideia. Por quê? Porque quando você toma uma decisão e essa decisão impacta pessoas e faz pessoas se moverem, saírem de um lugar e irem para outro lugar, existem testes. Olha que loucura. Eu quase não vim dessa aula. E eu não ia vir mesmo, real oficial. Então, a gente precisa entender do que a gente está se alimentando. Do que a gente está se alimentando e aonde está a nossa fé e a nossa confiança. Porque se a nossa fé e a nossa confiança estiverem em lugares muito frágeis, se elas estiverem em coisas que são muito frágeis, a gente não vai dar conta do que a gente veio fazer aqui. E eu tenho certeza absoluta. E eu mandei hoje um áudio no grupo de mentoria, no clube de mentoras, e eu falei para elas, eu tenho certeza absoluta que se vocês estão aqui nesse grupo, vocês têm propósitos gigantes. Tipo assim, vocês vieram com grandes propósitos. Porque senão vocês não estariam aqui. Porque eu sei do meu propósito. E eu sei o que eu carrego. Você sabe? Você está tomando posse do que você carrega? Porque se você não tomar posse, qualquer coisa vai te desestabilizar, inclusive o dinheiro. E se o dinheiro te desestabiliza, aonde está a sua fé e o seu propósito? Se o dinheiro está no centro das tuas preocupações, se ele é sua fonte de paz, ferrou. E eu precisei aprender isso na prática, ao longo do meu processo. E é por isso que pessoas têm socialmente tantas distorções em relação ao dinheiro. As pessoas dizem, ai, quem tem dinheiro fica metido. Quem tem muito dinheiro é ruim. Mentira. Dinheiro não muda ninguém. Mas dinheiro mostra o que existe dentro das pessoas. Fato. Qual é o lugar que eu coloco dinheiro na minha vida? Tá na frente de Deus? Tá na frente dos meus valores? Que é o que a gente mais vê. Pessoas que colocam dinheiro na frente dos seus próprios valores. Eu coloco ele na frente dos meus sonhos. O meu medo de perder o dinheiro. Gente, eu vejo isso tanto. As pessoas falam, eu quero muito entrar na mentoria. Mas a pessoa, ela até pode dar um passo, ela não dá. Porque o medo de perder, o medo dela, na cabeça dela de não dar certo, é infinitamente maior do que o desejo dela de fazer acontecer. Eu escuto as pessoas. Essa semana a gente tá em venda do ciclo, não sei se vocês viram. Tem gente aqui que tá no ciclo, provavelmente. R$ 497. Tem gente que fala assim: Nossa, Liz, eu queria muito, mas eu não consigo. Eu falo, cara, como você não consegue? São R$ 497 e você tem uma empresa. Você é empreendedor e você não tem R$ 497 para fazer muito mais do que isso? É sério? Não é que a pessoa não tem o dinheiro, a pessoa não tem mentalidade. Então, gente, a pobreza, ela não é só financeira, ela é mental. A pobreza tá aqui, ó. Tá no quanto muitas vezes a gente é egoísta e mesquinho com coisas que a gente não precisa ser. Sabe? É o medo de, eu não posso, isso eu não posso compartilhar, isso eu não posso falar. Porque se eu falar isso, eu vou entregar muito para as pessoas. Cara, como assim? Você é fonte inesgotável de conhecimento.
E você tem medo de entregar muito para as pessoas? Você acha que o teu conhecimento ele acaba? Ele é finito? Se você é pura conexão com Deus, você acha mesmo que teu conhecimento acaba? Então, se eu entregar algo aqui, o meu melhor, não, só vou entregar na mentoria, porque Deus o livre, aqui não, daí imagina. Não, eu preciso entregar o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor dentro da minha vida, porque isso gera abundância. Então, aonde estão os nossos pensamentos? Aonde está a nossa mentalidade? O quanto muitas vezes a gente está num lugar de miserabilidade mental. E aí, como é que o dinheiro flui na minha vida? Como é que as coisas fluem na minha vida? Se eu tô agarrada, aonde está o dinheiro na tua vida? Perceba, presta atenção. Em que lugar que você colocou? Em que lugar você colocou? Porque não vale tudo para se ter dinheiro. E a gente precisa lembrar disso antes de se fazer muito dinheiro. Isso precisa estar muito alinhado dentro de nós. Fazendo sentido para vocês? Sim. E aí, olha que interessante, né? Porque aconteceu isso hoje e eu fiquei analisando, fiquei, gente, que loucura, né? Meu Deus, que loucura. Eu quase deixei de vir dar aula e tal. Quase desmarquei, quase desisti de vir dar aula. E o quanto muitas vezes a gente desiste de coisas que são muito importantes por nada, por ilusões. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente não escuta de quem é a voz. De quem é a voz que ecoa na sua mente quando você se sabota? Presta atenção nessa pergunta. De quem é a voz que ecoa na sua mente quando você se sabota? Quando você quer desistir, quando você se vê pequena, quando você se vê insegura, quando você sente medo, medo de dar o passo, medo de se posicionar, medo de cobrar, medo de falar, não sei. Quando você tá num lugar de medo, de insegurança, de quem é a voz que ecoa na sua cabeça? É o teu pai? É sua mãe? Sua avó? Ou é, sei lá, uma grande ilusão que te tira do teu centro, tá? Independente do que você chama, inimigo, o que for. De quem é essa voz? Essa voz, ela é a voz de Deus? Eu preciso me questionar. Eu fiz vários retiros espirituais em Campo Largo e lá eles falam sobre o bom e mau espírito. Eles chamam dessa forma, ao invés de eles falarem tipo Deus e o inimigo, Deus e o demônio, eles falam o bom e o mau espírito. Eles usam esse termo. E eu preciso me questionar sobre isso o dia inteiro. De quem é a voz? É do bom ou do mau espírito? Porque às vezes do mau espírito vem através da voz do meu pai, né? Da minha mãe. Como saber se é a voz de Deus? Como? Tendo relacionamento com ele e entendendo que a voz de Deus, ela é sempre sábia. Ela gera paz. Ela gera um lugar de alinhamento, de confiança, de entrega. Achei esse bilhete hoje, no meio das minhas folhas. E ele diz assim, ó, eu escrevi ele há muito tempo. Inclusive, eu indico que vocês escrevam no papel de vocês, num post-it, e vocês colhem isso no computador de vocês, ou num lugar que vocês vejam sempre. Pode ser até no espelho do banheiro. Diz assim, ó. Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe.
Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe. Vocês realmente sabem disso? Vamos falar a verdade. Você confia nisso? Você confia de verdade nisso? Julgo dizer, ouso dizer que 95% das pessoas que estão aqui, a resposta é não. Renata tá rindo. Não, a resposta é não. Você não sabe disso. Isso aqui mudou minha vida. Juro pra vocês. Nos meus momentos mais desafiadores, que eu tava, falei, pronto, ferrou, pra não falar outra palavra. Que eu tava desolada, eu lembrei. Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe da minha vida, então eu escolho confiar. Juro pra vocês, se vocês saírem de hoje, desse encontro hoje, com essa certeza, você realiza tudo o que você quiser. Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Nós estamos vivendo uma geração. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem um relacionamento? E quem é solteira? Escreve, tô num relacionamento, tipo, casada, noiva, namora, ou é solteira? Tipo, a procura. Escrevam, por favor. Pesquisa geral. Escrevam todo mundo aí, quero ver. Solteira, noiva, casada, solteira, casada, 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 noiva, casada, 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 namorando. Namorando? Como assim? Mentorado não me conta. A mentora aqui tem que saber. Namorando desde quando? Semana passada não tava. Quero no grupo informações, fotos. Quero foto que eu vejo com os meus olhos. Eu quero ver foto. Foto. Até me distrair aqui, ó. Casada 22. Como assim tá namorando e não me conta? Não, pode contar. Gente, a minha mentoria é tão boa que ela gera até relacionamento. Até relacionamento a gente gera. Quero foto. Trabalho com fotos. Fofoca no nosso grupo agora. É gravidez, é namoro. Ó, aconteceu hoje. Casou, hein? Casou. Resultado em todas as áreas. Solteira por enquanto, diz a Grace. Tá, então assim, o que tá acontecendo? Eu tô namorando também, gente. Ai, não divulguei no Instagram, só minhas mentoradas sabem, mas agora vocês sabem também, né? Porque a gente tá aqui num grupo íntimo. Estou namorando. Estou muito feliz. É, eu só contei para as minhas mentoradas, né? E o que acontece? Quero foto. Mandarei no grupo depois. Vou mandar foto no grupo depois. O que tá acontecendo, né? O que a gente percebe? A gente tá vendo. Vejam se vocês se identificam com isso. A Marcela conhece. A Marcela tá aqui, maravilhosa. Eu conheci em primeira mão. Ó, comecem as brigas. Karina, foi jantar na minha casa. Haviam spoilers. Pois é, né, gente? Então, o que acontece? Vejam se vocês se identificam com isso. A gente está vivendo uma geração onde as mulheres estão muito feridas emocionalmente. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem perceber isso? As mulheres estão muito feridas emocionalmente e machucadas. Não tô falando todas, mas estou falando da grande maior parte delas. Vivendo relacionamentos ou vivendo uma solteirice onde conhece um monte de cara e os caras não estão nem aí, os caras são uns bosta, entendeu? Os caras não respeitam, não querem nada com nada, estão indisponíveis inconscientemente, não querem relacionamento. Pense, pensem nas amigas de vocês aí. Exemplos. Ou estão vivendo um relacionamento onde o cara não escuta, o cara não conversa, o cara não escuta, não entende o que é importante pra ela. Não tô dizendo que todo mundo, óbvio que não tô dizendo que é o caso de vocês, mas tô dizendo de muitas e muitas e muitas mulheres que eu tenho ouvido.
Tenho ouvido isso em constelação, tenho ouvido isso em conversas. E por quê, gente? Porque se você lembrar dessa frase, talvez você não aceite o que você está aceitando de clientes ou do seu relacionamento, se você tem um problema nele. Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe. Por que eu aceito migalha? Se Ele me ama, se Ele me criou com todo cuidado e todo amor, se Ele cuida de todos os detalhes da minha vida, por que eu não confio que eu posso viver algo grandioso? No meu faturamento, no meu relacionamento, na minha relação com o meu corpo, por que eu não tô confiando? Por que eu não confio que o meu negócio vai dar certo? Me fale. Vocês entendem isso? Que essa frase, ela não é real e verdadeira para todo mundo? Porque se eu sei que isso aqui é real e verdadeiro, e se eu confio completamente nisso, e se isso é o meu mantra, eu não vou aceitar pouca coisa. Nós temos pouca fé. Exatamente isso, Vivian. Então, o que que nos falta? Fé, gente, e confiança, falta injeção de fé. Tem como pôr na água, colocar na água da torneira, do bebedouro, não podia. Que tá faltando fé para a humanidade. E aí a gente se desvaloriza, a gente aceita pouco, a gente aceita o cliente que desrespeita. A gente não se posiciona porque não quer desagradar, não consegue dizer não, que não confia que vai receber, não confia na abundância da vida, não confia que Deus criou absolutamente tudo. Então, ele faz assim, ó, se ele quiser mudar algo na tua vida, na nossa. Quando eu deixei a medicina, foi um salto de fé. Quem dizia pra mim que eu não ia ser pobre? Ou que eu não ia me ferrar? Ou que eu não ia me arrepender? Eu confiei, porque eu sabia a voz que eu estava ouvindo. E eu ainda me questionava. Eu falava, será mesmo que é Deus que me fala? Me questionei muito isso, gente. Falava, será que eu tô louca? Será que é uma voz da minha cabeça? Porque todo mundo praticamente ao meu redor falava, você tá ficando maluca. Você vai deixar a faculdade. E eu falava, eu vou. Eu preciso confiar. Que é isso mesmo. É o que parece. Vai dar boa, vai dar boa. Mas por dentro eu tava assim, meu Deus. Só na confiança mesmo, na fé. Mas e se eu não tivesse tido coragem, gente? Porque a vida não vai te esperar, ela não vai esperar você, ela não vai esperar você se sentir 100% pronta. Você não vai se sentir 100% pronta. Você vai se sentir insegura. Você vai sentir medo. Vão ter dias que você vai acordar que você vai estar xoxa, capenga, que você vai estar com pensamento de gente feia, igual a gente fala na mentoria. Sabe o dia que você está com pensamento de gente feia? Pensamento intruso? Aí você vai ter que se alinhar. Nem todos os dias vão ser bons dias, nem todos os dias vão ser incríveis e maravilhosos, mas eu preciso desse mantra na minha vida. E se você for rejeitada? E se você passar por uma perda? Você lembra disso? Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Porque Deus fala pra mim que eu tenho que falar essas coisas. E eu tô tipo assim, Deus, mas eu já falo, mas assim, eu falo sobre negócios, a gente tem que falar sobre vendas, a gente tem que falar sobre faturamento. E ele fala, você precisa falar mais sobre isso. Eu fico, o que ele fala pra você? Que você talvez não esteja ouvindo e esteja teimosa, batendo a cabeça na parede. O que ele fala que você tem que fazer e que você não tá fazendo? O que é que ele te fala? Você escuta? Você consegue ouvir? Ou você tá muito distraída? Você tá muito distraída. Olha o que eu achei no meu caderno, tá? Meu caderno de anotações.
de Conversas com Deus. Isso aqui é super antigo, tá? Vários retiros que eu fui. Abri ele antes da aula. Olha a frase que eu achei. Tá escrito assim, ó. Deus sempre fala comigo de diversas formas, mas muitas vezes ele fala: pega um papel e escreva. Vocês têm isso? Aí você vai lá, pega um papel e escreve. Eu vou fazer isso com vocês daqui a pouco, tá? É maravilhoso. Aí ele vai lá e me fala várias coisas, eu escrevo. Ou no bloco de notas, ou no caderno. A frase é assim, ó. Você saiu da medicina também para ter mais tempo para mim, para parar, para sentir, para analisar, para receber as informações que eu te passo e só então transmitir. Eu fiquei tóxico, né? Mentira, mentira, Deus não é tóxico. Eu fiquei, me tirou da faculdade para isso. Claro, eu tava numa loucura fazendo 1 milhão de coisas, atendendo um monte de gente como terapeuta, fazendo faculdade de medicina. Que horas que eu ia fazer as outras coisas? Mas ele queria o quê? Que eu recebesse as informações, falasse. E aí é isso que ele vem me pedindo muito ao longo das últimas semanas. Mas, tipo assim, muito, gente. Muito do tipo, faça devocional no Instagram. Eu falei, pronto, vou virar o quê? Pastor agora no Instagram? O meu irmão vem assim, nossa, Laís, devocional. Aí eu falei, pois é, devocional. Gente, vocês acham que eu não me julgo? Às vezes? Me julgo. Mas Deus tá mandando eu fazer? Então seja obediente. Seja obediente. Acordei no segundo dia do devocional, de pijama, com um monte de coisa, minha casa uma zona. Eu falei, eu tenho que fazer o devocional. Eu me olhei no espelho e falei, ai, eu não acredito. Eu falei, eu não queria aparecer no Instagram nesse momento. Eu pensei, mas eu tenho que fazer o devocional. É isso, entendeu? Você precisa ser obediente. E aí fiz o devocional. E aí várias pessoas comentaram: Nossa, isso foi pra mim. Falei, pronto. Eu também reclamo. Eu também reclamo, gente. Eu reclamo. Eu falo, Deus, tá de sacanagem? Falei, Deus, eu tô aqui, ó, no meu negócio, tem internet, não tem internet. Pois é. Essa semana, aí o cara veio, aí não funcionava a internet. Gente, me deu um cansaço. Meu 5G não funcionava. Eu queria responder mentorada, eu queria ouvir coisa no WhatsApp, não funcionava. Aí sabe o que ele falava? Fica quieta. E eu falava, ai. Então, assim, isso acontece com vocês? Que não sei, comigo acontece. Eu também fico um pouco revoltada às vezes. Mas vou fazer o quê? Quem disse que a gente se manda? Nossa mãe estava certa. Quem disse que a gente se manda? Você acha que você se manda? Pois é. Uhum. Então, a nossa empresa tem um propósito. E a nossa empresa, ela precisa ser pautada nesse propósito. Você precisa entender qual é o propósito da tua empresa e quem a tua empresa serve. Quem são os clientes que você quer receber? Como que você vai impactar essas pessoas? E você precisa seguir firme isso. Você precisa acreditar naquilo que Deus fala pra você, porque Ele é o seu maior sócio. E você acha mesmo que Ele é um sócio pobre? Cara, Ele é muito abundante. E Ele tem o domínio de todas as coisas. E aí você fica duvidando e insegura. Só que, claro, né, gente? A gente recebe, voltando lá no início, a gente recebe promessas. Mas o que que você faz com as promessas que você recebeu? Ah, Laís, eu sento no sofá, sumo do Instagram, não apareço, não me posiciono, não tenho produto para vender, não sei conduzir uma conversa, não sei fazer nada. Então, não adianta nada. Faz o quê? Não faz nada. Porque a tua parte você tem que fazer, né? Tipo assim, não é um nossa. Então agora você tem uma promessa, não, se você decidir, se você for ativa, se você fizer a sua parte, sim, todas as promessas que você recebe, elas serão cumpridas.
Todas. Só que você também precisa confiar. Porque se você for uma pessoa que não confia, você vai viver como, gente? É possível você viver? Eu falo, vai lá, você consegue. Você diz, não, eu não consigo, não consigo. E você paralisa e fica no mesmo lugar. Como é que você vai se movimentar? Você não vai se você não decidir se movimentar e acreditar. Vocês entendem o que eu tô falando? Tá fazendo sentido pra vocês? Era pra alguém essa mensagem? Sim. Radassa, tá aí? Comentem aqui, gente, que eu quero saber como é que chegou isso em vocês. Radassa tá online aqui? Quero ver. Se sim, Radassa, abre aí. Não, acho que não tá. Então, o que eu quero que vocês. Qual que é o convite? É que vocês entendam qual é a promessa que vocês receberam, quais são as promessas e o quanto vocês verdadeiramente confiam e o quanto vocês confiam nisso daqui, ó, nesse mantra. Se vocês postarem, eu quero que vocês postem foto da aula no Instagram, me marquem, e eu quero que vocês escrevam essa frase: Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Vai ser a nossa frase da aula, vai ser o nosso mantra. Deus me ama e Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Porque talvez a gente precise lembrar outras pessoas disso. E que você seja a pessoa que vai lembrar, que vai falar pra tua amiga, amiga, deixa eu te, manda uma mensagem para suas amigas. Vê quem são as pessoas que estão no teu coração. Manda mensagem pra tua amiga, fala com o teu marido, fala com o teu namorado, fala com o teu pai, com a tua mãe. Fala assim, viu? Eu só queria te lembrar uma coisa. Deus te ama e Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Talvez você não tenha noção do impacto que você vai gerar na vida das pessoas. Só de você lembrar isso aqui. Vamos combinar que a gente vai fazer isso? A gente vai sair daqui e a gente vai mandar para algumas pessoas essa mensagem? Depois eu quero que vocês me contem como foi. Porque talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa nesse momento, para não desistir e para passar pelos desafios que ela está passando. Então, que a nossa vida ela sirva de inspiração e de lembrança para outras pessoas. Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente continuar? Você tem alguma pergunta? Algum desafio que vocês estão vivendo que vocês querem trazer? Hum. Tá, então a gente vai fazer uma atividade, tá? Peguem um papel e uma caneta aí, por favor. Então, papel e caneta. Vou pedir para vocês fazerem no papel mesmo, se vocês puderem. A não ser que vocês não tenham, daí façam no computador. Façam, não sejam preguiçosas e preguiçosos. Que Deus não gosta de preguiça. Vai, peguem papel e caneta. Ó, tô no salão gourmet do meu prédio, tá? Quem é de Curitiba? Tem alguém de Curitiba aqui? Vamos fazer eventos aqui. Quero fazer cafés. Pegaram papel e caneta? Tá. Então vamos lá. Eu vou compartilhar uma música. Eu vou dar, tipo, 3 minutinhos para vocês, tá? Depois a gente já retorna. Vou colocar uma música enquanto a gente escreve. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Você vai deixar Deus falar com você através desse papel e dessa caneta. Então, você vai colocar lá teu nome. Por exemplo, Osmar. Osmar, vírgula, Vivian, vírgula, coloca teu nome, coloca uma vírgula
e deixa vir, se conecta com Deus, respira. Vamos fazer tudo todo mundo junto. Feche seus olhos, respira profundo. Feche seus olhos, respira profundo. Vai respirando, sentindo as batidas do seu coração. E vai se abrindo para ouvir Deus. Deixa Ele falar com você. Talvez você esteja ultimamente muito distraída, fazendo tantas coisas, muito no automático, que você não tenha parado para ouvir aquilo que Ele tem para te falar. Então vai dizendo assim: Deus, fala comigo, me mostra, me fala, me esclarece. Respira profundo. E aí eu vou colocar uma música e você vai escrever tudo que ele te falar, sem se julgar, não se julga. Ah, eu não sei se não sei. Escreve. Então eu vou colocar uma música aqui e vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, estão ouvindo a música? Estão ouvindo? Sim, as partes que estão. Ótimo. Então vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. 2, 3 minutinhos. Maybe we made this complicated more than it was ever meant to be. Hasn't it always been about the same thing? Lord, bring us back to simple things. You be the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to for the beauty.
E aí, terminaram? Como foi? Que lindo, né? Eu escrevi. Nossa, lindo. Uau, uau. Me emocionei. Todo mundo fez? Alguém gostaria de compartilhar? Alguém gostaria? Se sim, levanta a mãozinha. Não? Se alguém quiser compartilhar, escreve eu no chat que daí eu chamo. Puxo aqui. Às vezes não quer compartilhar porque é algo muito íntimo, mas às vezes quer. Cadê, Fabi? Vamos ouvir. Deixa eu ver. Eu vou desbloquear teu microfone, Fabi. Pode falar. Consegue abrir a câmera? Ó, pedi pra você abrir teu microfone. Aceitei. Lê pra gente. Boa noite a todas. Boa noite. Eu me chamo Fabiane Batti. Eu fiz 5 anos de hemodiálise e eu recebi um transplante em janeiro. E a minha mensagem veio me mostrar uma verdade, tá? Eu sou farmacêutica de formação, mas eu tenho muitas formações e buscas em terapias para autocura. E depois do meu milagre, eu me comprometi a levar isso para outras pessoas, a servir. E eu estou com medo e procrastinando isso. E a mensagem que veio: eu te valido, te purifico e te impulsiono. Você está pronta para levar a minha palavra para a frente, plantar sementes de fé e encorajar pessoas. Você foi forte e firme no seu propósito. Você segurou a mão de Jesus o caminho inteiro, mesmo diante das incertezas. Foi você que determinou tua cura. No momento que acreditou e entregou a mim de todo o teu coração, agarre e assuma o que já é seu. Foi isso. Uau! 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 Muito obrigada por compartilhar. Você De recebeu a vida nada. de volta, Fabi. Você tem noção? Não tem nada que você não possa fazer. É O que que verdade. é postar no Instagram, vender, se posicionar perto disso? Não é nada. Realmente. Surreal. Incrível. Muito obrigada por compartilhar. É, de todo o meu coração. É, gente, acho que serve para que a gente de fato valorize, né? Ela, a Fabi falou algo muito real, que é você, né? Não sei quais foram as palavras exatas, mas você escolheu, permitiu a sua cura. É isso, né? Não tem a história de Jesus que ele chegava e perguntava: o que que você quer? Chegava pro cego e falava: o que que você quer? E ele, eu quero voltar a enxergar. Ué, mas não é óbvio? Não, não é óbvio. Ele perguntava: o que você quer que seja feita a sua vontade? Então, se a gente não desejar, se a gente não pedir, a gente às vezes acha: ai, não, eu só posso agradecer. Quem tem essa crença? Não posso pedir. Pode pedir sim, pede. Você precisa pedir, você precisa escolher o que você quer. Enfim, espero que tenha sido bonito para vocês também. Nossa, a minha foi linda, assim, fiquei emocionada. Todo mundo fez? Sim, sim, sim. Vocês estão bem? Gente, então, assim, é,
Eu espero que isso tenha realmente contribuído com vocês, para vocês, né, com todo mundo. Foi o que realmente eu senti que eu precisava trazer, né? Mudamos um pouco de rota. A gente vai ter uma outra aula no dia 13, se eu não me engano. Paulinha ou Paola, confirme para mim se é dia 13. E eu quero fazer um convite para vocês antes da gente finalizar. A gente tem agora, iniciando no dia 15 já, daqui 15 dias, um ciclo que vai se chamar Mentalidade de Riqueza. E a gente vai trabalhar nesse ciclo três pontos principais. Dinheiro, para que o dinheiro possa chegar na nossa vida com alegria, facilidade, glória, com leveza, com prazer. Então a gente vai trabalhar a temática do dinheiro. A gente vai trabalhar Deus e a gente vai aprofundar muito a nossa conexão e a nossa relação e a nossa intimidade com Deus. Isso vai fortalecer a nossa fé, a nossa segurança, a nossa entrega, a nossa confiança. E a gente vai trabalhar relacionamentos. Então, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com os nossos pais, relacionamento com nós mesmas. Então, para que a gente possa, nesse lugar de relacionamento, não aceitar mais migalha, para que a gente possa se valorizar e para que a gente possa se posicionar. Então, para quem já participou, escreve aqui como que é o ciclo, né? Eu acho que tem pessoas aqui que já participaram, mas para quem não participou, como é que funciona? É algo muito leve, muito fluido e muito gostoso de se fazer, porque ele acontece dentro de um grupo do WhatsApp através de áudios. Então, vocês ficam 3 semanas dentro de um grupo do WhatsApp e 3 vezes na semana eu envio áudios entre 10 a 15 minutos. É como se fosse um podcast, sabe? Então, vocês vão ouvir os áudios e vocês vão ser transformadas a partir desses áudios. A gente vai mudar nossa mentalidade, a gente vai adquirir mais inteligência emocional, a gente vai mudar os nossos comportamentos, as nossas posturas dentro dessas três temáticas, que são temáticas que sustentam uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida rica. E aí, além disso, desses áudios, a gente tem o quê? A gente tem alinhamentos. Então, são como se fossem orações. São momentos onde eu vou fazer os alinhamentos energéticos para vocês. São momentos onde a gente muda de frequência, né? Onde a gente, de fato, consegue sair da frequência que a gente está e ir para frequências maiores, superiores. Gente, o ciclo, ele é, assim, muito transformador. Muito transformador. E ele acontece, hoje em dia, uma, duas, máximo 3 vezes no ano. E eu senti em fazer. Na verdade, fui mandada fazer, então eu tô fazendo. Vai ser bem transformador. Porque a minha agenda tava uma loucura, né? Eu falei, ai, gente, um ciclo agora. Deus, vai, Laís, vai fazer ciclo agora sim, tem que fazer. Falei, tá bom. Então, é, quem quiser se inscrever, manda. Paola, manda um oi ali no WhatsApp, no grupo. Fala, me chama aqui. Escreve lá no grupo, me chama aqui. Pra vocês chamarem a Paola e vocês se inscreverem. Podem me chamar também, tá? Tô por aqui, tô on. É um valor super em conta, tá? É 497. São 3 semanas. E o que eu posso garantir pra vocês é: façam. Vocês vão receber muito mais do que R$ 497. Vocês vão receber conhecimento, confiança, entrega, vocês vão receber abundância, vocês vão receber presentes dentro do ciclo. Então, o ciclo, ele é um lugar de muita prosperidade, de muita abundância. Não deixem de fazer, tá bom? Se inscrevam. E aí, quanto antes vocês entrarem... Ah, tá, vou deixar um presente pra vocês, tá? Quem se inscrever hoje, até meia-noite, tá? A Paola vai estar um e eu vou estar um aqui também, ganha R$ 50 de desconto, então fica 447, tá? Quem se inscrever hoje até meia-noite. Paola, pode enviar os links lá também, tá? Envia o link do cartão, dá para dividir em 12 vezes sem juros e dá para enviar no Pix também. Na verdade, não precisa enviar no grupo. Quem quiser, chama a gente lá no individual, tá bom? Então, quem quiser, gente, entrem, se inscrevam, tá? Se vocês viverem o ciclo e vocês acharem que nada mudou dentro de vocês, a gente devolve o dinheiro de vocês. Porque é muito transformador. Podem vir com entrega e confiança, tá bom? E é isso. Eu desejo que vocês espalhem essa mensagem, de verdade. Eu desejo que vocês lembrem disso aqui, ó. Deus me ama e Ele cuida de mim, Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Espalhem essa mensagem, mandem mensagem para as pessoas que vierem na cabeça de vocês, tá bom? E venham para o ciclo. Eu vejo vocês lá. A gente tem 3 semanas que vão ser muito intensas e a gente vai se trabalhar muito para que a gente possa viver uma vida mais rica em todos os sentidos, tá bom?
Ótima noite para vocês. Muito obrigada por terem vindo. Fico muito feliz por ter vindo também, por ter conseguido chegar. E é isso, gente. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo. Me marquem lá no Instagram quem veio, quem postou. Beijo, se cuidem. Tchau.